Olá pessoal, vamos para o nosso terceiro vídeo, o vídeo do capítulo 3, referente ao movimento retilíneo. Nesse capítulo, ou melhor, nessa sessão, estaremos vendo o movimento uniformemente variado, que é uma ampliação do movimento uniforme. Como consequência do movimento variar, nós teremos então 4 novas equações para entender esse tipo de movimento. Essas 4 equações vão explicar para a gente de maneira numérica como que o movimento atua agora em relação à cinemática e o movimento retilíneo. O primeiro ponto que a gente vai destacar aqui é a equação dos espaços, que agora não vai ser simplesmente distância, distância inicial, velocidade vezes tempo, mas então teremos uma associação de aceleração junto com velocidade inicial. Teremos uma forma para aceleração média, uma equação agora para a velocidade e uma fórmula especial que a gente chama aqui no Brasil de fórmula de Torricelli. Vamos analisar isso nos mapas mentais aqui abaixo. Bom, as características que nós temos então para o movimento uniformemente variado começa destacando a atuação primordial da aceleração. A aceleração no movimento uniformemente variado passa a ser uma aceleração que é diferente de zero e também é constante, ou seja, ela não muda. Em contraste com a aceleração, nós temos que a velocidade ela varia de forma uniforme, pois a velocidade e a aceleração elas são associadas através do tempo. O que isso significa dizer? Significa dizer que a aceleração ela é obtida como uma expressão do tempo, ou seja, voltando para o nosso mapinha aqui, a aceleração média ela vai ser a velocidade dividido pelo tempo. Bom, em contraste agora com um movimento em que há aceleração, temos então uma nova fórmula para calcular a velocidade, que não se resume só à velocidade média como está aqui destacado, mas sim uma velocidade que depende da velocidade inicial, da aceleração e do tempo. De forma destacada, teremos a equação da velocidade que diz o seguinte: a velocidade final de um corpo é igual à velocidade inicial desse corpo mais a aceleração vezes o tempo. Aqui é interessante destacar que todo exercício que disser para a gente que o corpo parte do repouso, significa dizer que a velocidade inicial desse corpo é zero. Bom, um outro ponto que é interessante destacarmos aqui é o gráfico que a velocidade ele possui. Então nós temos que entender o seguinte: se a aceleração é constante não nula, então significa dizer que ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Se a aceleração é positiva, o gráfico vai ser crescente, e se a aceleração é negativa, o gráfico decrescente. Ou seja, aceleração positiva, a velocidade aumenta, aceleração negativa, o gráfico, a velocidade diminui. Tá? E aqui ao lado a gente vai ter o seguinte: a inclinação, que é a aceleração, ela é constante. Então, toda vez que um termo é constante numa equação, então significa dizer que essa inclinação ela vai ser uma reta. Outro ponto interessante e importante no estudo do gráfico em relação ao movimento uniformemente variado é que, além de indicar se está crescendo ou decrescendo, nós podemos utilizar a área debaixo desse gráfico, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, como sendo uma expressão do ΔS, isto é, calcular a distância que um corpo percorre pode ser calculado através da área do gráfico. A área do gráfico ela é sempre importante em vários estudos da física, então vale ficar ligado na questão do gráfico. Aqui a gente tem que fazer uma interpretação interessante no gráfico, porque existem gráficos que terão formato de trapézio e existem gráficos que estarão no formato de triângulo. No caso do gráfico de trapézio, a gente precisa entender que
terá duas bases, uma base menor e uma base maior, e ele vai ter aqui uma altura. E essa forma está descrita aqui para gente, do trapézio. A área do trapézio é base maior, que vai ser essa aqui, mais base menor, que é essa daqui, vezes a altura, que seria o tempo, dividido por 2. Então aqui, ó, a distância, ou ΔS, é a velocidade final, mais a velocidade inicial, dividido por 2, vezes a altura, que seria o ΔT. Em contrapartida, se for um triângulo, vale lembrar, como a gente aprende em matemática, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Essa é a área do triângulo. Voltando então aqui no nosso mapinha, a gente já viu a aceleração média e a equação da velocidade. Falta incluirmos então a equação do espaço e a fórmula de Torricelli. Vamos estudar mais um pouco. Bom, no movimento uniformemente variado, a aceleração ela tem um papel de interpretação importante. Primeiro, se a velocidade e a aceleração têm a mesma direção, ou seja, têm o mesmo sinal, nós dizemos que esse movimento é um movimento progressivo e acelerado. Se eles têm sinais contrários, ou seja, a velocidade é positiva, a aceleração negativa, é um movimento progressivo retardado. Se ambos são negativos, então é regressivo acelerado, e se a velocidade é negativa e a aceleração positiva, é um regressivo retardado. Então a gente tem que levar em consideração o seguinte: velocidade positiva significa que o movimento é progressivo, velocidade negativa, o movimento é regressivo. A aceleração positiva, acelerado, e a aceleração negativa, retardado. E aí, para a gente concluir essa ideia das equações, a gente precisa então ter uma equação para a posição, já que já temos a aceleração média e a velocidade. Para a posição, nós temos essa equaçãozinha que está aparecendo aqui para a gente, que diz respeito, tá, a calcularmos esse gráficozinho bonitinho aqui, mas que a gente vai dar uma ideia matemática para ele, que é a posição final de um corpo, ele é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial desse corpo, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa aqui é comumente chamada fórmula do sorvetão, que a gente pode indicar então a posição usando a posição inicial e final, velocidade inicial, a aceleração e o tempo que estão associados a esse problema. Que aqui nós vamos ver então um primeiro exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente vai resolver utilizando a equação do espaço para o movimento uniformemente variado. A questão diz o seguinte: determine a aceleração escalar de um corpo que parte do repouso e percorre 40 metros em 4 segundos em movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, a ideia é que calcularmos a aceleração. Observe que as informações do texto diz para a gente que o corpo percorre 40 metros, significa que nós podemos tomar como base que a posição inicial é 0. A velocidade inicial é 0, pois ele parte do repouso, e ele demora 4 segundos para fazer esse movimento aqui. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Usar a fórmula do sorvetão, a fórmula da equação dos espaços. Primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é que a gente precisa calcular a aceleração. Então eu vou isolar a aceleração de um lado, passando a posição inicial, que está positiva, para o outro lado negativo. A velocidade, que está com um sinalzinho de mais, passa negativo. E junto com a velocidade vai o tempo, porque eles estão multiplicando. Segundo ponto agora é passar o 2 que está dividindo para o outro lado multiplicando, aqui, multiplicando todo mundo. E o tempo ao quadrado que está aqui multiplicando a aceleração passa para o outro lado dividindo. Tomem cuidado, porque esse 2 ele vai estar multiplicando todos os termos aqui de cima. Às vezes é interessante colocar um parênteses para não se confundir aqui. E o tempo está dividindo todo mundo aqui também. E aí nós encontramos que a aceleração é toda essa expressão depois que a gente isola ela. Continuando,
A gente vai ter que a aceleração é 2 vezes a distância menos a distância inicial. Isso aqui é o ΔS, ou seja, o deslocamento, menos a velocidade inicial vezes o tempo, dividido pelo tempo ao quadrado. Como a posição, o deslocamento é de 40 metros, a posição inicial e a final são 0 e o tempo é 4, podemos fazer o cálculo e saber que 40 menos tudo isso aqui dá 40, 2 vezes 40 dá 80, e 80 dividido por 16, 5. Isto é, a aceleração tem 5 metros ao quadrado. Vale ressaltar uma coisa que eu não mencionei anteriormente, que a unidade padrão para aceleração é metros por segundo ao quadrado. E nisso aqui a gente tem então resolver o problema da aceleração. Voltando então um pouco aqui no nosso joguinho de fórmulas, a gente vai encontrar então a última fórmula para poder explicar ela, que é a fórmula de Torricelli. Essa fórmula de Torricelli, ela tem uma característica muito interessante que não tem nas outras fórmulas. Ou melhor, ela não tem algo que aparece em todas as demais fórmulas, que é o tempo. Observem que na equação dos espaços nós temos o tempo, na equação da velocidade o tempo está presente, e na aceleração média o tempo está presente. Então a fórmula de Torricelli, ela vem para justamente nós aplicarmos ou resolvermos um exemplo com essa fórmula, onde esse exemplo não apresenta o tempo. Olha só, um carro com velocidade de 72 km por hora é freado com uma aceleração constante, contrária ao movimento, ou seja, retardado, de 10 metros por segundo ao quadrado até parar. A distância em metros percorrida pelo carro desde o instante da aplicação dos freios até parar vale. Vamos começar pelo seguinte: deslocamento é o que eu quero encontrar, velocidade final é 0, pois o carro tem que parar, inicial é 72 km por hora, quando eu divido por 3,6 eu encontro 20 metros por segundo. Como a aceleração está contrária ao movimento, a aceleração é negativa e o tempo não aparece. Esse é o ponto fundamental. Tempo não aparece. Agora vamos para a fórmula de Torricelli. Observe que essa aqui é a expressão de Torricelli e a gente quer determinar o ΔS. Então a gente precisa isolar o ΔS. Para isso nós vamos passar a velocidade inicial para o outro lado subtraindo e 2 vezes a aceleração, como está multiplicando ΔS, para o outro lado dividindo. Então a aceleração é velocidade ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. Logo, o deslocamento vai ser 0 ao quadrado menos 20 ao quadrado dividido por 2 vezes menos 10. Menos 20 ao quadrado vai dar menos 400 e menos 20 aqui embaixo é a multiplicação de 2 vezes menos 10. Simplificando, fica 20 metros o valor do deslocamento. Observação, menos com menos, mais. O detalhe importante, o menos não faz parte dessa potência, por isso ele não vira positivo aqui. Vejam o vídeo, revejam quantas vezes for necessário, deem uma olhada no livro, leiam os capítulos dos livros, pois tem algumas coisas interessantes que tratam no livro. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp que a gente sana as dificuldades.